Bom dia, pessoal. Hoje é dia 21 de abril, né? Quarta-feira. Vou falar da maneira como eu entendo hoje o Evangelho de João, capítulo 6, de 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu decido do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É difícil, como Jesus Cristo diz, né? Muitas vezes aqueles que vejam ele não acreditam, mas a gente vai acreditar somente quando a gente sente ele. Assim como falo de Jesus Cristo, a gente não acredita, mas a gente acredita quando sente ele, quando vai atrás. Como ele diz ali, todo aquele que o meu Pai me enviar, ele salvará. E ele vai estar do lado, ele vai acolher todo aquele que ele procura. E quem procura, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a obediência. Deus ama todo pecador, né? Mas ele detesta a iniquidade. Então, se o pecador eliminar a iniquidade, eliminar o pecado através da confissão e reparações, ele vai a Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome e nem terá sede, né? E eu acredito hoje, estava vendo o padre falar, o pão da vida é aquele vazio que muitos de nós sentem. Eu sentia muito aquele vazio lá dentro de mim. Esse dia, até conversando com aquela moça que fez teologia, ela falou, e eu acredito nisso, que aquele vazio que existe, que nós sentimos lá dentro, é a ausência de Cristo, a ausência de Deus. E ele vem dizendo que ele é o pão da vida, né? E esse vazio eu sentia. E eu comecei a sentir esse vazio a partir do momento que eu comecei a ouvir o mundo. Que eu comecei a fazer a vontade do mundo. Comecei a viver no pecado, na mentira, na fofoca, gandaia, prostituição, álcool. E criou aquele vazio. E como criou aquele vazio, aquilo me fazia mal. Aí eu precisava preencher ele com alguma coisa. Ultimamente eu estava enchendo só com álcool. Que pessoas já não ficavam mais do meu lado. Que a pessoa fica depressiva, a pessoa fica sem graça, sem luz, a pessoa fica apagada, a pessoa fica mentirosa, a pessoa fica falsa, a pessoa fica botando defeito nos outros. É porque não tem Cristo. Fica com aquele vazio lá dentro. E eu queria mudar de vida. Eu queria mudar de vida querendo trazer o Deus de fora, através de padres e pastores, e macumba, qualquer coisa eu queria trazer aquele poder de fora, aquele que me alimentava,
enchia vazio, mas não deu certo. Esse vazio eu preenchi com o amor de Cristo, a partir do momento que eu dobrei o joelho, humildemente pedi para Ele me ajudar. E aonde que Ele me deu o Espírito Santo, através do Espírito Santo veio o desejo de pedir perdão, fazer reparações. Aí Jesus Cristo começou a andar comigo. Eu comecei a notar a presença dele quando eu peguei troco errado num posto. Ele tocou, eu sentia sensação ruim, fez com que eu voltasse lá pegar dinheiro, devolver o dinheiro. Ele se manifestou em mim quando eu fui lá comprar uma televisão roubada. E eu olhei a televisão e ele se manifestou de uma maneira estranha. Fez com que eu não comprasse a televisão. Aí eu senti que realmente Deus existia. Eu comecei a sentir esse sentimento depois de 18 anos em busca da fé, tentando entender, conversando com Deus, lendo o Evangelho. E aí quando eu aprendi realmente que Deus, o bem e o mal, nasce dentro de mim, aí foi que eu comecei a entender da onde Deus age. Eu vi que não era do ar, não era dos lugares, era dentro de mim. E que eu precisava eliminar todas as coisas erradas da minha vida, inclusive postar vídeo de pessoas embriagadas, vídeo de pornô, não botar nada dessas coisas que me afastam da fé, falar só sobre Deus. Claro, eu posso viver uma vida normal, posso jogar bola, eu posso contar piada, eu posso dar risada, eu posso fazer tudo, eu posso dançar. Eu só não posso fazer nada que prejudique ninguém, com minhas palavras, com minhas atitudes. Eu comecei a fazer só o bem e assumi a minha fé em Jesus Cristo. Assumi a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, a qual que me leva ao Deus, que pode me levar ao reino do céu, se eu assim continuar. E pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus e falar da minha testemunha, sem ter medo das pessoas que não aceitam a verdade, mas sim para falar a minha testemunha para que aquelas pessoas que estão em busca de fé achem o caminho. E aquelas que não querem ouvir a verdade, então, que se dispersa, né? E que talvez ouça um vídeo, ouça uma palavra de Deus, de alguma igreja, que ela ache o caminho, que ela busque a verdade um dia. E busque a Jesus Cristo também, assim como eu procurei. A partir do momento que eu assumi, me clareou a mente, aí eu vi o sentido da vida. Eu comecei a enxergar além do horizonte. Aí eu comecei a enxergar a besteira de vida que eu estava levando antes, que era totalmente errado. E aí eu comecei a entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que somente eu tendo verdade dentro de mim é que eu vou tê-lo dentro de mim e ele me enche aquele vazio. Ele me preenchendo naquele vazio, eu não preciso me escravizar em nada que está errado. As pessoas vêm aí dizendo, Lédio, cara, vamos viver, a pessoa está mentindo, vamos viver com ela na mentira. Cara, hoje não. Hoje eu opto pelo aquilo que Cristo diz, né? Lédio, vamos viver na verdade? Então, vamos viver na verdade, na honestidade, sem prejudicar ninguém. E, infelizmente, existem pessoas que não querem admitir verdade, tem pessoas que querem continuar no erro, elas vão continuando. Se um dia elas se sentirem ruins, se um dia elas se sentirem deprimidas, se um dia elas notarem que aquele vazio não consegue ser preenchido com outra coisa, elas buscam a verdade, elas buscam a Jesus Cristo. E Jesus Cristo as acolherá e ressuscitará no terceiro dia. É a promessa dele. Eu vou e volto. E vou e voltarei de novo. Ele foi, ressuscitou, voltou para os discípulos e foi. E ele vai voltar. E no momento que ele voltar, os justos, os que fizerem a vontade do Pai, os que vivem na verdade, que tiverem o coração limpo, serão ressuscitados com corpo e tudo, levados ao reino do céu, ao lado do Pai.
E aqueles que, infelizmente, vivem na mentira, na falsidade, cairão ao choro e ranger de dente, onde a alma não queima, né? Mas ficará sob o calor, boca seca. Terrível, né? Tudo depende de nós. Todo aquele que procurar por Jesus Cristo terá a vida eterna, terá a ressurreição. Aquele que crê em Jesus vive na verdade. Aquele que crê em Jesus vive honestamente, não prejudica ninguém. Esses creem em Jesus. Agora, a vida que eu estava antes eu não quero mais. Hoje eu quero continuar essa vida, por isso que eu falo do Evangelho. Boto minha cara a tapa para que mais pessoas encontrem esse verdadeiro sentido da vida, que é a paz, a felicidade com Jesus Cristo, com esperança de uma vida eterna, da ressurreição que ele vem prometendo nesse Evangelho. Abraço, Deus abençoe todos vocês.